Ontem a gente falou da zona do euro, a gente já havia falado na semana passada, do Reino Unido, e hoje é a vez da Alemanha, que registrou a maior inflação para o mês de julho na história. Estamos falando aqui da maior economia da Europa. Juliana, o que significa isso para a gente? É sinal de que para nós pode ficar mais difícil sair dessa fase também? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia para Sheila, para Bom dia, Carla. oiê. Bom dia para você, ouvinte. A gente está com um quadro de inflação hoje na Europa que faz com que o risco de recessão aumente. Então, aqui para a gente, a preocupação é que uma situação de recessão na Europa, claro que acaba puxando o crescimento mundial para baixo, acaba afetando aqui a gente também. O dado que saiu agora de manhã mostra que a inflação na Alemanha foi a maior da história no mês de julho, que é a inflação para produtor, que é a inflação no atacado deles. Foi 5,3%, acumulando quase 40% de inflação no atacado. É uma inflação que os países desenvolvidos não estão acostumados com isso, né? A gente ontem falou de inflação na zona do euro de 8,9%, que foi a maior inflação da história. A gente tem aqui números que mostram que eles vão precisar ali na Europa acelerar o ritmo de alta de juros. Sai um outro dado agora aqui também de manhã, que mostra que as vendas do comércio na Inglaterra avançaram num ritmo muito forte também, ou seja, eles estão precisando reduzir a inflação ali na Europa e com isso eles levam um cenário com uma disparada de energia que eles têm hoje por conta de uma dependência muito forte do gás da Rússia e com a guerra ali na Ucrânia, a situação está cada vez mais complicada ali para eles, porque a gente está vendo aí o petróleo em queda e derivados que a gente começa a sentir queda de preço. A gente falou da gasolina, né, aqui que a gente começou a ver redução de preços, o próprio diesel também, mas o gás continua muito caro e não tem perspectiva de redução. Então, você tem ali um problema sério na Europa, principalmente por conta de uma disparada que nunca vimos antes algo desse patamar de valores no preço do gás. E isso porque nem chegou ainda o inverno na Europa, que vai demandar muito mais quantidade, já falam em racionamento, então é uma situação bastante complexa. O que eu estava vendo aqui para a gente é o seguinte, quando você junta a Europa e o Reino Unido, ali zona do euro e Reino Unido, eles representam 20% da economia mundial. Claro que não tem o mesmo peso de uma recessão nos Estados Unidos e um problema mais grave na China, só que claro que eles têm um peso significativo na economia mundial, então puxariam a economia mundial para baixo, piorariam a situação dos Estados Unidos, reduziriam exportações da China, por exemplo, para a Europa. Então, a gente está dentro desse pacote num cenário, num contexto de economia mais fraca a partir do ano que vem. Então, gera uma preocupação que é o desafio do Brasil crescer com mais força, diminuir a pobreza, gerar mais emprego de qualidade, num cenário mundial que caminha para um quadro de muita fraqueza e um risco que cresce de recessão mundial, quando a gente olha aqui e vai colecionando esses dados que vão apontando um risco cada vez maior de recessão global. Ô Ju, deixa eu só frisar aqui, porque 2 ouvintes escreveram falando sobre a maior inflação da Alemanha naquele período entre guerras, né, ou no pós-guerra, mas aí a gente está falando agora de um período de normalidade, né, de paz, entre aspas, mundial. Então, talvez não dê para comparar, né, uma coisa com a outra. Ali a gente tem que tirar da equação, né? Era uma época que a pessoa levava um cesto de notas de marcos para comprar uma salsicha. Então, a gente não conta, aquilo é um ponto muito fora da curva, né?